Olá, amigos, está começando mais uma edição do Hora H pelo canal 15 da TV Comunitária de Marília. Depois de um feriadão, a quinta-feira tem um pouquinho que gosto de segunda-feira, né? Mas amanhã já é sexta novamente, então fim de semana se aproximando. Feriado no meio da semana dá essa quebrada realmente. Vamos aos assuntos do Flash, comentário livre que nós temos no início do programa. Grande congestionamento hoje pela manhã na área central da cidade. Quer dizer, pós-feriado, todo mundo correndo para os bancos, todo mundo correndo para os serviços oferecidos na área central e, de repente, um grande serviço sendo feito numa esquina importante, olha aí, é o cruzamento da 15 de novembro com a Coronel José Brás, e aí inventaram de fazer aqueles sarjetões exatamente nessa esquina pela manhã. Moral da história, entupiu o trânsito, veja aí como é que ficou, ó. Entupiu o trânsito. O pior de tudo, além do dia ter sido mal escolhido, o horário ter sido igualmente mal escolhido, pior do que isso é o fato da Endurbe não sinalizar locais que estão com obras visando desafogar o trânsito. Ou seja, os motoristas só descobrem o que está acontecendo quando chegam em cima e já não tem mais saída, não tem mais opção para desviar daquele local. Aí acaba congestionando tudo. Pergunta que eu faço, cadê o GAOC? Que existe exatamente para isso. Já que perdeu, quando era GAT, transformou para GAOC, perdeu o poder de fiscalização, ficou apenas com o poder de orientação do trânsito. Ora, é isso exatamente que se espera do GAOC. Então, Endurbe, puxãozinho de orelhas, toda vez que tiver uma obra, toda vez que tiver um problema no trânsito, nas ruas, principalmente na área central, é preciso sinalizar com antecedência. Está lá na esquina da 15 de novembro com a Coronel José Brás, eu tenho que sinalizar no mínimo um quarteirão antes, dizendo que naquele local trânsito está impedido. Para que se eu tenho que chegar a algum ponto que obrigatoriamente tem que passar por ali, eu vou procurar uma alternativa para desviar, exatamente para evitar que o trânsito fique congestionado como ficou hoje pela manhã. Aí vem, de repente, a Endurbe e diz, mas a gente não estava sabendo que essa obra ia ser feita. Pior ainda, que demonstra que não há comunicação entre os setores diversos da prefeitura. Precisa disso. A Codemar, que vai fazer o sarjetão, por exemplo, ou Secretaria de Obras, ou sei lá quem que está fazendo isso, tem que comunicar o órgão competente para cuidar do trânsito, no caso, especificamente a Endurbe, para que ela possa dispor o pessoal do GAOC, fazer a sinalização adequada, orientar o trânsito, desviar o trânsito já um quarteirão, 2 quarteirões antes, para evitar aquela loucura que ficou o centro da cidade hoje pela manhã. Puxão de orelhas, não é a primeira vez que isso acontece, está na hora de resolver isso, porque é arroz com feijão, é jardim da infância isso aí. Se o pessoal não está conseguindo fazer nem isso, quem dera imaginar outras coisas mais de responsabilidade da Endurbe, né? Puxa vida, que chato isso. Mudando o assunto de pato para ganso, muita gente telefonando. Ailton, o que está acontecendo? Quando é que os novos ônibus das novas empresas ganhadoras da licitação do transporte público começam a operar? Segundo as notificações da Prefeitura, dia 18 deste mês. Se vai ou não vai, são outros 500 que as brigas judiciais, elas existem às pencas. Muito bem. Mas tem ônibus já das empresas novas circulando na cidade. Aí chamou a atenção. Então vamos ver as imagens. Nós conseguimos filmar ônibus da empresa Sorriso de Marília, esse é o nome que foi dado, é filial da cidade Sorriso de Curitiba, no Paraná, esse ônibus vermelhinho aí, novinho, olha lá, a inscrição da marca da empresa, Sorriso de Marília, né? Eles já estão circulando pela cidade. Isso foi filmado na região da Unimar, na terça-feira, início da noite, né? O que na verdade está acontecendo é um treinamento dos funcionários que já estão sendo contratados pela empresa, que segundo notificação publicada no Diário Oficial pela Prefeitura, deverá iniciar os seus serviços no dia 18. Pelo que se nota nas imagens feitas pela reportagem do Hora H, na última terça-feira, início da noite, são motoristas e auxiliares, não haverá mais cobrador dentro dos ônibus, serão auxiliares dos motoristas que estão em fase de testes e de treinamento. Pode ver que os ônibus sempre vão virando ali, ó, pouco antes de chegar na Unimar. Rente ao portão da Unimar, eles descem e vão lá em direção ao hospital da Unimar. Hoje pela manhã eu cruzei novamente com esses ônibus, os mesmos, viu? Os mesmos números, tudo, fazendo esse treinamento. E já deu agora sinalizado na frente deles, onde ficariam
deveriam ficar os nomes dos bairros para onde, ou da linha que eles servem, na verdade está escrito treinamento, então na verdade estão fazendo treinamento dos funcionários já sendo contratados. Já ao menos 2 ônibus nas cores da nova empresa, com inscrição dela, como os senhores viram aí, a Sorriso de Marília, foram observados nessa gravação. Hoje está fazendo, gente, já vamos pular para outro assunto, hoje está completando 50 dias que o vendedor de cosméticos Érico Carvalhar Vieira Júnior, de 38 anos de idade, a fotografia dele está na tela, Érico Carvalhar Vieira Júnior, está desaparecido. Nós já divulgamos isto aqui. A família acredita que ele pode ter sofrido um problema psicológico. Segundo está divulgando hoje o site Visão Notícias, do jornalista Klaus Bernardino, a gente dá sempre a fonte da informação, ele teve contato com a família do Érico, e o Érico, ele inclusive postou essa fotografia, mais uma que os senhores vão ver agora. O Érico tem uma tatuagem tribal no braço esquerdo, olha lá, no braço esquerdo, bem próximo da axila, que pode ajudar no reconhecimento dele. O carro do vendedor, o carro do Érico, foi achado abandonado, fechado, com os pertences dele lá dentro, a carteira, tudo certinho, no dia 12 de março, quando nós divulgamos aqui no nosso programa. Acho que um dia depois a gente estava fazendo a divulgação. O carro foi encontrado ali próximo do Colégio Agrícola de Veracruz. Dias depois, houve a notícia de que um homem fora visto às margens de um rio na zona rural de Ocauçu, cidade vizinha. E esse homem estaria apenas de cuecas. À beira do mesmo rio, um grupo de amigos que está fazendo as buscas na tentativa de localizar o Érico encontrou as roupas e as chaves do carro. Quer dizer, então, subentende-se que tenha sido ele. Depois houve mais um possível avistamento do Érico em uma cidade do Paraná, Santo Antônio da Platina, bem na divisa, mas ainda isso não foi confirmado. Qualquer pista do paradeiro do Érico Carvalhar Vieira Júnior, 38 anos, vendedor de cosméticos, desaparecido há 50 dias, que está aí a fotografia na tela, podem ser informadas através dos seguintes telefones: 9798 8051 e 9601 6030. Vou repetir, 9798 8051 e 9601 6030. Mudando o assunto novamente, agora vamos falar do caso Samuel da Farmácia. A primeira audiência no Fórum Eleitoral de Marília ocorreu na última terça-feira. Nós informamos, mostramos até imagens do pessoal chegando para a audiência. Teve a presidência do juiz eleitoral Silas Silva Santos. Foram ouvidas 10 testemunhas, entre as de acusação e de defesa. O vereador Samuel é acusado de compra de voto, abuso do poder econômico e também acusado de boca de urna. A ação movida contra ele é de autoria do ex-candidato a vereador e ex-vereador Marcos Rezende, do PSD, que mesmo com a eventual cassação do Samuel da Farmácia, não será o beneficiado com uma vaga na Câmara. O suplente direto do Samuel é o Mingão da Indurbe. A audiência teve início na terça-feira, pouco depois das 9 da manhã, se prolongou até por volta do meio-dia. E pelas declarações das testemunhas, o caso corre sob sigilo, sob segredo de justiça. Esse caso está só começando, porque as declarações, algumas teriam sido bastante contundentes, segundo as informações que nós obtivemos. Admite-se que os advogados das partes sejam chamados a se manifestar sobre os depoimentos até o dia 18 e que uma sentença seja prolatada pelo Dr. Silas até o dia 25 deste mês. Até lá, só expectativa mesmo sobre o chamado caso Samuel. De repente, mais um vereador que pode aí estar no fio da navalha, né? Tanto pode acontecer uma coisa como outra, tanto ficar na Câmara como não. Vai depender da sentença do juiz. Mudando completamente o assunto, agora vamos falar de muita gente. 7ª Festa do Trabalhador, realizada no final da tarde de ontem, feriado de 1º de maio, na Avenida Sampaio Vidal, reuniu dezenas de milhares de pessoas. Teve shows, teve sorteio de brindes. As imagens que você assiste foram gravadas pelo Márcio Germani e o Glauco Rufino e cedidas para uso do Hora H. Houve o sorteio de um carro, bicicletas, 3 motos 0 km, dentre outros prêmios. Duplas sertanejas da cidade fizeram a animação musical do evento. Houve discurso também dos sindicalistas, organizadores do evento. Olha aí o momento do sorteio dos prêmios. Então, os cupons todos colocados ali dentro, a mais um cupomzinho estava chegando, né? E aí foram sorteados. Me parece que o carro saiu para uma comerciária
se não me falha a memória, uma comerciária da cidade de Pompeia, se não me falha a memória, que estaria na base territorial do sindicato daqui. Mas os nomes ainda serão confirmados, né? O vice-prefeito Sérgio Lopes Sobrinho, Serjão, da ASIM, como ele é conhecido, compareceu e também discursou aos presentes. Aliás, a presença de políticos neste evento anda desagradando alguns sindicalistas que já estão ameaçando abandonar esta festa do trabalhador que aconteceu pelo 7º ano seguido, desta vez ali na Avenida Sampaio Vidal. Ok? Estes os assuntos do nosso Flash abrindo o nosso Hora H, edição desta quinta-feira. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Hoje é quinta-feira, dia 2 de maio, estamos nos aproximando da metade do ano. Hoje é o Dia Nacional do Ex-Combatente, dia de Santo Atanásio. Em 1519, nesta data, morreu o pintor renascentista italiano Leonardo da Vinci. Aliás, o quadro mais famoso dele é Mona Lisa. Ele também era cientista. É dele o projeto que deu origem ao helicóptero. É mole? Estão faltando 243 dias para o final do ano. Começa aqui a edição de número 93 do Hora H pelo canal 15 da NET, a TV comunitária de Marília. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. Veja agora quais são os destaques principais desta edição do Hora H. Caso Vinícius. PT e coligação liderada por Vinícius Camarinha não se manifestam sobre a entrada do PMDB no processo. Coligação PSDB-PTB, já com novos advogados, é favorável inclusive à juntada de documentos ao caso. Reajuste zero. Servidores decidem protestar na frente da prefeitura com panelaço e apitaço. Manifestação será segunda-feira e seguirá também para a Câmara Municipal em busca de apoio dos vereadores. Mandado de segurança para garantir correção pelo INPC ainda é estudado pelo sindicato. Redução da maioridade penal. Assunto nacional é debatido por vereadores na Câmara de Marília. Um deles defende ajustes urgentes no Estatuto da Criança e do Adolescente. Com estes e outros assuntos, começa aqui mais esta edição do Hora H. Muito bem, iniciando o nosso primeiro bloco de notícias, embora o Flash praticamente já tenha sido, na verdade, um bloco de notícias do Hora H, mas vamos falar dessa questão aqui dos servidores, vamos discutir tudo que vem acontecendo com a categoria, o reajuste zero que pegou. Infelizmente, os servidores estão bravos, uma barbaridade, nem o INPC para a correção dos salários foi garantido pela prefeitura, isso contraria a legislação, dá o direito à categoria de ingressar com mandado de segurança na justiça, obrigando a prefeitura a fazê-lo, mas isso ainda está sendo estudado pelo sindicato, os senhores vão ter todas as informações agora. Nós vamos exibir as imagens da assembleia realizada pelos servidores na noite da última terça-feira, véspera do feriado de 1º de maio. E os servidores se reuniram, ao menos 500 deles reuniram-se para decidir protestar contra o reajuste zero anunciado pela Prefeitura de Marília. Propostas de aguardar 15 dias por uma retomada das negociações ou aceitar discutir a campanha salarial somente a partir de junho foram rechaçadas pelos servidores. Eles não aceitaram.
Parte deles pretendia fazer o protesto já na quinta-feira, hoje, mas a maioria acabou depois entendendo que segunda-feira, dia em que também ocorre sessão da Câmara Municipal, seria melhor. Protesto vai começar às 6 da tarde na frente da Prefeitura, prometendo panelaço e apitaço para chamar a atenção do prefeito Vinícius Camarinha e os seus secretários. Depois, os manifestantes deverão seguir para a Câmara Municipal, ocupando as galerias em busca de apoio aos vereadores para as reivindicações da categoria. O número de servidores na Assembleia da terça-feira, no Espaço Cultural, surpreendeu, viu, gente? Surpreendeu, veja que tinha bastante gente, ó. E chegando gente, tá vendo ali? Aquela moça que passou, inclusive, com uma criança de colo. A gente percebeu muito isso aí, mães com crianças de colo. Vai ver que deixa os filhos na creche para trabalhar ou na escolinha, aí quando chegam, não tem mais quem fique com a criança, levaram as crianças, mas não deixaram de comparecer na Assembleia. Isso é importante. Olha quanta gente aí, ó. Pode continuar mostrando as imagens. Se antes 15 ou 20 servidores apenas apareciam para discutir a campanha salarial, desta vez, depois da informação do reajuste zero, centenas desses trabalhadores estiveram presentes, algo em torno de 10% do total da categoria aqui na cidade. Muitas mães, repito, com crianças de colo. Isso é importante, um dado que acabou surpreendendo. O pessoal está indignado, de fato, com o reajuste zero. E um detalhe importante, o reajuste zero que foi informado para a categoria através dos secretários da administração, o coronel Marco Antônio, e da Fazenda, o Sérgio Moretti, em nome do prefeito. O prefeito mesmo, que é bom, não apareceu na reunião com o Sindicato dos Servidores. Muito bem, hoje pela manhã, o presidente do Sindimar, o Sindicato dos Servidores Municipais de Marília, Mauro Cirino, informou que não houve até o momento nenhuma manifestação oficial da prefeitura para uma retomada das negociações com os servidores. Ou seja, mesmo depois da Assembleia, mesmo depois deste comparecimento maciço dos servidores, mesmo depois de marcado o protesto, ninguém da prefeitura se dignou a mexer um dedo para entrar em contato com a categoria, com o sindicato. É isso mesmo, Mauro? Infelizmente, até o presente momento, não nos comunicaram nada, nem uma nota oficial, nem mesmo extraoficial, alguma coisa nesse sentido. Extraoficialmente, há o comentário de que eles estariam dispostos a conversar, né? Sim, desde a primeira reunião, a administração falou da possibilidade de a gente aguardar um período, né? A gente começar a conversar novamente ali para o mês de junho, julho, mas isso aí a gente levou também para a categoria. O pessoal acha que é muito tempo, né? E a gente pode estar correndo o risco de chegar em junho, julho e eles continuar com a mesma conversa de hoje, alegando que não tem possibilidade, e aí nós iríamos até quando? E daqui a pouco termina o ano. É por isso que o pessoal tomou a decisão de estar pressionando a administração através de uma manifestação. Olha, o Mauro Cirino também explicou como está sendo organizado o protesto da próxima segunda-feira na porta da Prefeitura e depois em direção à Câmara Municipal. Veja aí. O pessoal vai estar em frente à Prefeitura, vão levar panelas, faixas. É uma maneira que nós estamos encontrando da administração municipal nos atender. Eu acho que vai ser, né? Vai ser uma manifestação pacífica, ninguém está lá para fazer baderna nem nada. Nós estamos lá para pressionar a administração e termos uma resposta. Eu acho que vai ser um momento que a administração pode montar uma comissão com os secretários, até mesmo o próprio prefeito, junto com o sindicato e as demais associações, e nós podemos sentar, discutir os problemas da administração, os problemas dos servidores, e quem sabe dali nós não saímos ali com um resultado positivo, ou que a própria categoria decida aguardar até junho e julho para que nós possamos conversar. Então a manifestação vai ser uma manifestação pacífica, como ocorreu a Assembleia. Você viu que tinha famílias com crianças e tudo mais. Por quê? Porque a gente está aqui não para baderna, a gente está aqui para tentar negociar com a administração. É isso que nós queremos. Vocês vão para a porta da Prefeitura, fazem a manifestação 6 horas da tarde nesta segunda-feira e depois também vão para a Câmara Municipal? Como o prédio já é anexo, e segunda-feira é dia de sessão na Câmara Municipal, nós já vamos aproveitar a oportunidade e vamos também até a Câmara Municipal para cobrar também mais uma posição dos vereadores. Essa questão dos vereadores, o apoio dos vereadores aos servidores, afinal de contas são servidores públicos municipais, muitos vereadores têm nos servidores a sua base eleitoral, né? Mas eles não estão dando o apoio devido, ou esperado pelo menos, para a categoria. O Mauro Cirino reclamou bastante disso, mas já nós vamos falar sobre essa questão.
Vamos discutir primeiro a possibilidade de um mandado de segurança ser ingressado na Justiça para garantir o gatilho salarial através da inflação do período. Segundo Mauro Cirino, isso é de lei. A Prefeitura, no mínimo, teria que dar o INPC do período, da 7,22%, o INPC dos últimos 12 meses, da data base da categoria, que é 1º de abril, você conta 12 meses imediatamente anteriores, dá 7,22% de inflação oficial, que é o INPC. Nem isso a Prefeitura está garantindo. Então, é direito da categoria ingressar com o mandado de segurança, mas isto ainda não está de todo decidido. O Mauro Cirino explica qual é a preocupação dele em relação a um eventual mandado de segurança. Veja. A legislação prevê o reajuste anual, o INPC e tudo mais, e a Prefeitura não está cumprindo com aquilo que está determinado na lei, existe sim a possibilidade de nós entrarmos com mandado de segurança. Agora, nós estamos analisando por quê? Como eles alegam que a folha já está em 59%, numa possibilidade de ganho dessa causa, e que eu entendo que existe uma grande possibilidade, essa folha aumentaria mais se nós acrescentarmos aí pelo menos a inflação do período, 7,22%. E aí a lei de responsabilidade fiscal praticamente obriga ou garante a administração no sentido dela ter que tomar algumas atitudes para reduzir essa folha de pagamento. E qual seria? Mandar embora os comissionados, diminuir a carga horária, a diminuição do salário, a possibilidade de até mesmo de ser mandado embora os que prestaram concurso recentemente. Então é uma situação que a gente precisa analisar com carinho, com responsabilidade, porque às vezes você pode ganhar de um lado, mas tem uma perda muito grande do outro. Então vejo os senhores aí a preocupação dele com relação a esse mandado de segurança, né? Para finalizar, o Mauro Cirino criticou vereadores que não se manifestaram favoravelmente à luta dos servidores por reajuste salarial até agora, nem na última sessão da Câmara, quando os servidores estiveram presentes na segunda-feira passada. Só teve discurso de um vereador, o apoio manifestado de outro vereador e outros 2 dizendo que estão apoiando, até 2 acabaram comparecendo, 2 desses 4 acabaram comparecendo à Assembleia dos Servidores, foi a Sônia Tomin e foi o vereador Cícero do Ceasa, mais 4 diante de 13 vereadores existentes na Câmara, é muito pouco, tem 9 dando sopa, né? E exatamente isso está sendo cobrado agora pelo Mauro Cirino, presidente do Sindimar, o Sindicato dos Servidores Municipais de Marília. Veja aí o que ele fala a respeito dessa questão. Antes da eleição, todo mundo é favorável aos servidores, entende os servidores, tal. Agora que a gente precisa desse apoio, estranhamente, pouquíssimos vereadores falaram. Dá até para citar nomes aqui. Mário Coraini, Sônia Tonin, né, Cícero, né, que também defendeu, o delegado Damasceno. Agora, os demais não tocaram em nenhum assunto referente aos servidores públicos municipais. Então, nós estamos com essa bomba aqui em Marília. Servidores até agora não tiveram reajuste e eles foram tratados a menoridade penal, como se isso fosse resolvido na Câmara Municipal de Marília. Isso é coisa do Congresso Nacional, entendo, cada um tem sua posição, mas eu acho que aqui você não vai resolver, né? Isso se resolve lá no Congresso Nacional, os deputados federais, o Senado. Esse assunto se discute lá, é lei federal. Aqui a gente precisava discutir a lei municipal, a situação da cidade de Marília, a situação dos servidores. Eu acho que esse é o assunto que tem que ser tratado dentro da cidade. Meus irmãos, é isso aí. Tem gente que acha que o Mauro Cirino não está indo de cabeça no negócio, que já devia ter impetrado o mandado de segurança para garantir pelo menos o INPC. Aí a gente ouve o Mauro faz essa ponderação, dizendo tenho medo, que a gente vai conseguir, muito provavelmente, emplacar o mandado de segurança, aí vai atingir os 60% do orçamento destinado para a folha de pagamentos, e aí incorre na lei de responsabilidade fiscal, e vão querer cortar servidores, vagas de emprego na prefeitura, vão tentar reduzir salário, enfim, vão mexer de uma forma ou de outra com a categoria. Então, a gente tem que discutir isso muito bem. Ele diz que só tomará uma decisão dessas com a categoria aprovando. Ele falou, eu sozinho não vou decidir, quero a categoria decidindo comigo. Acho que é de bom tom ele fazer isso, porque depois, se derem com os burros na água, ninguém poderá reclamar. Agora, o importante é o pessoal que está indignado, que está de saco cheio, que nunca tinha ouvido falar em reajuste zero, de repente é pego de surpresa, não é? O pessoal se manifestar de fato. Eu acho que esse é um caminho absolutamente democrático, faz parte do jogo democrático, se manifestar, mostrar a sua indignação,
de maneira ordeira, pacífica, numa boa, e tentar chamar a prefeitura para uma reabertura do diálogo, neste caso da campanha salarial. Acho que o jogo é exatamente esse, buscar apoio junto aos vereadores. Não é possível que dos 13 vereadores, apenas 4 fiquem do lado dos servidores e os demais, os outros 9, apoiando a iniciativa da administração de não conceder absolutamente nada, nem na cesta básica, nem o INPC no salário, nem correção real, então nem se fale nisso, para a categoria. Então, o protesto é absolutamente válido, é cabível neste momento. Tenho a impressão que a prefeitura, de um jeito ou de outro, vai acabar se mexendo, se mobilizando e, antes até de acontecer esse protesto, deve chamar o sindicato para uma conversação. A verdade é que, principalmente quando o pessoal tem notícias por aí afora de que reajustes estão sendo concedidos, inclusive reajustes reais nos salários dos servidores, o pessoal aqui de Marília fica mais pé da vida ainda. Acaba de me chegar aqui a informação na Folha de São Paulo, no caderno cotidiano de hoje, página C4, diz que tem a notícia de que o prefeito Fernando Haddad, lá da capital, deu 80% de reajuste aos servidores. São Paulo tem 60 mil servidores, também é uma cidade endividada, a mais endividada do país, e está dando esse reajuste grandão para os servidores. E aqui, zero. Nós vamos ao breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho trazendo vários outros destaques para você, assuntos importantíssimos dentro do Hora H. Vamos falar, inclusive, do caso Vinícius. Mas eu quero aproveitar e chamar um vídeo que os senhores vão acompanhar agora. Vídeo este produzido pelo Sindicato dos Comerciários aqui de Marília, os 5 comerciários. Foi todo produzido pelos 5 comerciários. A assessoria de comunicação, meu amigo Anderson Andreozzi, que é o jornalista responsável pelos trabalhos lá nos 5 comerciários, é que elaborou, produziu esse vídeo, que faz parte, ele mostra o show de prêmios que é realizado pelo sindicato todos os meses. Então, os comerciários, são 10 mil comerciários aqui em Marília, é uma categoria enorme, eu acho até que a maior em número de associados e em número de membros da categoria na cidade. E o sindicato tem essa política todos os meses de sortear viagens para colônias de férias, brindes, geladeira, micro-ondas, máquina de lavar roupas, motocicleta. Eles pintam e bordam, viu? Todos os meses. Só não teve maio, porque nesse mês de maio aqui a questão é que teve a festa do trabalhador, um carro, 3 motocicletas, várias bicicletas e outros prêmios foram sorteados. Então já contou, os comerciários participaram, já contou como prêmios, né? Agora volta o show de prêmios, mas fevereiro teve, inclusive você vai ver nas imagens agora deste vídeo produzido lá pelos 5 comerciários. Parabéns, um abraço a todo o pessoal de lá, notadamente, especialmente ao presidente Mário Herrera, baita sindicalista e nosso grande amigo. Vamos assistir. Com muita festa, o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Marília, Mário Herrera, entregou aos comerciários ganhadores os prêmios da promoção Show de Prêmios do mês de fevereiro. A comerciária Isabel Cristina da Silva, da loja Frequência Livre, foi a ganhadora da viagem ao Centro de Lazer dos Comerciários. Durante a entrega, houve muita festa dos comerciários da loja. Nossa, achei fantástico, é muito legal que vocês reconhecem o trabalho da gente aqui no comércio, muito interessante a premiação. Eu tenho só a agradecer que vocês vêm desenvolvendo um trabalho bem legal, bem interessante e que vocês continuam assim, valorizando as pessoas do comércio. A outra sorteada foi Fernanda Cristina Santos Oliveira, das lojas Riachuelo, ganhadora do notebook. Acho legal porque dá um incentivo, né, para todos os funcionários que trabalham no comércio de Marília e é um incentivo para todo mundo participar do sindicato também. Muita festa também na entrega do tablet para Marcelo Robson Venceslau, comerciário das lojas Renner. Então isso daí eu só tenho que agradecer ao Mário Herrera, o presidente, né, do sindicato, a toda a equipe dele também. Estou muito feliz de ter ganhado esse tablet aqui. Tá muito feliz. O comerciário Fabiano Risse Delgado, da Agrometal, foi o ganhador do smartphone. Legal essa ação aí do sindicato que incentiva nós trabalhadores aí do comércio. Bacana mesmo, tô muito feliz aí com o prêmio. Legal, né? Tá aí uma categoria bem representada que é a dos comerciários aqui em Marília. Parabéns. Agora sim o intervalo, a gente volta já já. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados.
desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. De volta para mais um bloco de notícias do nosso Hora H. Demos a notícia ainda há pouco de que a Folha de São Paulo, aliás, todos os principais veículos de comunicação do país trazendo essa notícia no dia de hoje. Ela foi anunciada ontem, feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador. Prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, anunciou aumento de 79,8%, quase 80% no piso salarial de todos os servidores públicos municipais de nível básico. O anúncio foi feito durante evento comemorativo do Dia do Trabalhador, promovido pela Força Sindical e outras centrais de trabalhadores na Zona Norte de São Paulo. O prefeito disse o seguinte: o salário estava muito defasado. Nós então fizemos as contas das perdas acumuladas durante 8 anos. Estamos recuperando todas as perdas e dando aumento real a todos os trabalhadores também. E continuou: é com medidas como essa que o trabalhador vai se sentir valorizado e trabalhar melhor. Valorizado e trabalhar melhor. Então aqui o reajuste zero desvaloriza e faz com que ninguém tenha vontade de trabalhar, não é? Porque, pelo amor de Deus, a medida atinge 60 mil servidores da Prefeitura de São Paulo, entre ativos e aposentados, o que corresponde a cerca de 30% dos funcionários municipais. O salário deles vai passar de R$ 630 para R$ 1.132. É o salário base, o piso salarial de nível básico de todos os servidores. Então, beneficia diretamente 60 mil servidores em São Paulo que passam a ter direito a quase o dobro, 80% mais nesse piso. A medida ainda precisa passar pela Câmara de Vereadores lá em São Paulo, mas um aumento desse, duvido que tenha vereador com coragem de votar contra. Mudando o assunto de pato para ganso, vamos falar do caso Vinícius. Andamento processual do caso Vinícius no Tribunal Regional Eleitoral, TRE de São Paulo, indica que venceu o prazo, a gente vai mostrar inclusive as imagens de documentos aí no vídeo, venceu o prazo e o prefeito Vinícius Camarinha, o vice-prefeito Sérgio Lopes Sobrinho, Serjão, Sandra Mara Norbiato, sócia proprietária do grupo de comunicação CMN, e a coligação Marília Mais Humana e Democrática, liderada pelo PT, não se manifestaram sobre o ingresso do PMDB no processo. Aliás, o PT nem recorreu pelas informações que nós temos. O advogado, infelizmente, não está
retornando as ligações, só retornou uma mensagem dizendo que me ligaria mais tarde, isso no início da noite da última terça-feira, lamentavelmente não ligou até o momento. Pois bem, então o PT nem recurso fez e, no caso, PT e todos os demais envolvidos, Vinícius, Serjão, Sandra Mara Norbiato, ninguém se manifestou sobre o ingresso do PMDB no processo. O despacho neste sentido foi publicado no site do Tribunal Regional Eleitoral às 13h19 da última terça-feira, dia 30 de abril. Será que eu tenho condições de mostrar no vídeo esse documento? É o andamento processual. Vamos na parte final dele, aí envolvimento de todo mundo, bem na parte final lá embaixo. Se puder dar um zoom nesse último texto que tem, olha aí, não é? Ali está, já no andamento processual, esta informação que eu acabei de divulgar, todos os nomes daqueles, pode deixar no vídeo, que não se manifestaram sobre o ingresso do PMDB no processo. Agora o processo foi encaminhado para providências, pode manter no ar aí. Por deliberação própria ou por perda de prazo, isso indica que todos os citados não responderam à solicitação do TRE para que se manifestassem no mandado de segurança impetrado pelo PMDB de Marília. Automaticamente eles acabaram concordando com o ingresso do partido, no caso Vinícius, e mais importante, a juntada de novos documentos ao processo. Um desses documentos, eu não sei se a gente tem para mostrar aí, é justamente a escritura de declaração que foi registrada em cartório na cidade de Bragança Paulista, em que o Marcel Augusto Chertain, também sócio proprietário do grupo CMN, afirma que é apenas laranja, teve o nome usado pelos verdadeiros donos das rádios Dirceu AM, Diário FM e do jornal Diário de Marília, no caso citados por ele como sendo o prefeito Vinícius Camarinha e seu pai, deputado federal Abelardo Camarinha. Esse documento, ele derruba a base, o alicerce, a tese de sustentação do relatório da relatora do caso, desembargadora Marli Ferreira, e que, como esses documentos acabaram não sendo juntados ao caso antes do julgamento, não foram apreciados, mas derruba a tese da relatora que prevaleceu. Por isso, o Vinícius teve 6-0 lá no TRE, no julgamento do dia 18 de abril. O andamento processual do caso Vinícius também aponta que a coligação PSDB-PTB do então candidato a prefeito Daniel Alonso manifestou-se favoravelmente ao ingresso do PMDB no processo e à juntada dos novos documentos. Isso ocorreu já com os novos advogados da coligação, do escritório Souza e Silva Consultoria Jurídica. São eles, o Ademir Souza e Silva e o Alisson Alex Souza e Silva. Eles substituíram o Dr. Enéas Hamilton Silva Neto neste processo por pedido dos representantes da coligação, PSDB-PTB. Curiosamente, o doutor Ademir, olha aí a escritura de declaração do Marcel, como eu citei ainda há pouco, né? Só para mostrar que isso já foi divulgado, inclusive, aqui. Curiosamente, o doutor Ademir e o doutor Alisson já representavam o PMDB no caso Vinícius. Agora, o mandado de segurança segue para as mãos da desembargadora Marli Marques Ferreira, que é a relatora do caso Vinícius, e depois para a decisão do desembargador Roberto Caruso Costabile Solimene, sorteado como relator do mandado de segurança do PMDB de Marília. Aí você vai dizer, mas será que muda alguma coisa? Essa decisão do TRE muda? Pode até mudar. É possível, mas vai acontecer? Muito difícil. 6-0 você tem uma mudança, mesmo pedindo reconsideração, mesmo pedindo para reanálise de toda a situação, agora já com os documentos novos sendo juntados e devendo ser levados em consideração, novos fatos, muito bem. Mas por que então que estão fazendo isso se a chance de reverter não é grande? Porque é o caminho obrigatório para depois você seguir com o recurso especial para Brasília. O Ministério Público Eleitoral, no caso representado pela Procuradoria Regional Eleitoral do TRE, já mandou direto recurso especial para o TSE em Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral, pedindo a reconsideração da votação que teve lá no julgamento do TRE, pedindo a reforma dessa sentença e a condenação do Vinícius, afastando o Vinícius da Prefeitura e determinando novas eleições para prefeito em Marília. Isso é a Procuradoria Regional Eleitoral. Agora, a coligação PSDB-PTB, que se mantém no caso, recorreu, e o PMDB já ingressando no caso, com novos documentos, novos fatos, eles todos seguem esse trâmite e também devem interpor recurso especial junto ao TSE em Brasília. Ou seja, alguns meses ainda pela frente, mas teremos
um julgamento novo deste caso Vinícius, lá em Brasília, a última instância da Justiça Eleitoral brasileira. Agora vamos virar de novo o assunto, vamos falar de maioridade penal, redução da maioridade penal. Tema de discurso do deputado federal Abelardo Camarinha na Câmara dos Deputados em Brasília, a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos no país é alvo também de discursos entre vereadores ligados politicamente ao deputado na Câmara de Marília. Foi na última segunda-feira. Erval Rosa Seabra lembrou que o Brasil é dos poucos países que ainda mantém 18 anos para responsabilidade penal, responsabilidade criminal. E explicou que, por força disso, dessa imposição, menores de idade são utilizados por bandidos maiores de idade para assumirem culpa nos crimes cometidos. Veja aí. Se instalou no Brasil o uso do menor para ser o responsável pelos delitos. Foi ele que atirou, foi ele que acendeu o isqueiro para pôr fogo na dentista. É sempre o menor que acaba sendo o autor da... E os que estavam lá de maiores, não fui eu, foi ele que fez. Foi o Gilbertinho que fez. Quer dizer, tipo de coisa que não dá para se aceitar mais. Agora, o que nós temos que ver, senhor presidente, é que o Brasil é um dos poucos, mas dos pouquíssimos países no mundo que ainda mantém essa idade de 18 anos para ser responsabilidade penal, para ser responsável penalmente. A maioria, a grande maioria dos países já penalizam. E alguns até penalizam até menor, 12 anos, 13 anos, 14 anos. Inclusive nos Estados Unidos, recentemente, ou na Inglaterra, de 15 anos, foi condenado à prisão perpétua. Hora H. O Luiz Eduardo Nardi, presidente da Câmara, defendeu que o Estatuto da Criança e do Adolescente precisa de ajustes urgentes para acompanhar o que pretende a maioria da população brasileira, que é a redução da maioridade penal. Veja. Que o Estatuto da Criança e do Adolescente é um instrumento importante, é uma conquista que houve. Agora, o que não impede que ele seja revisto ao longo do tempo, para que a gente também não conviva com códigos, com normas que ao longo do tempo perderam a sua eficácia, perderam a eficiência. É preciso realmente discutir essa questão com profundidade, não é só, é uma grande maioria, não é mais a voz isoladas de setores da imprensa, de setores que possam ser colocados com tendência a isso ou aquilo. 93%, 94% da população é um número significativo que não pode ser deixar de ser atendido. E para que a gente também não tenha mais esse sentimento de indignação, de perplexidade, quando esses crimes vêm acontecendo. Isso é insuportável, está se tornando insuportável a frequência com que isso acontece, a forma, o modus operandi, a crueldade, isso num misto naturalmente de uso de drogas, de efeitos de outra natureza, que realmente chamam a atenção de qualquer pessoa. Hora H. Aí, portanto, é um assunto, sem dúvida alguma, que precisa ser debatido, precisa ser discutido. Eu, particularmente, sou amplamente favorável à redução da maioridade penal. Agora, os vereadores se manifestaram na tribuna da Câmara, são vereadores ligados politicamente ao deputado Abelardo Camarinha, que é um deputado que tem puxado a fila lá na Câmara dos Deputados em Brasília, fazendo a defesa da redução da maioridade penal. E já que nós tocamos o nome do deputado Camarinha, pelas informações que eu estou obtendo aqui, eu recebi o acórdão de uma última condenação do deputado Camarinha. O Ministério Público moveu uma ação civil pública contra ele por improbidade administrativa, enquanto prefeito de Marília, e o deputado recorreu, foi condenado aqui em primeira instância, recorreu ao tribunal, e lá no Tribunal de Justiça o acórdão sustentou parcialmente a sentença.
Quem assina é o do relator Décio Notarangeli, e tem ainda, participaram do julgamento, os desembargadores Moreira de Carvalho, presidente, e Oswaldo Luiz Palu. Indeferiram o pedido de adiamento desse julgamento, deram provimento em parte ao recurso, e aí, deixa aí na parte final que eu estou com o acórdão publicado, e todo o caso também relatado lá em São Paulo pelo Tribunal de Justiça. Por essas razões, dá-se provimento em parte ao recurso para aplicar ao réu, no caso do ex-prefeito Abelardo Camarinha, a pena de multa civil de 3 vezes o valor da remuneração percebida pelo apelado, determinar a incidência de juros de mora desde a data do fato e afastar a condenação do autor no pagamento das verbas de sucumbência, mantida no mais a ressentença apelada. E aí, pelas informações que nós obtivemos, o ex-prefeito, atual deputado federal Abelardo Camarinha, novamente condenado pela Justiça, pode ficar inelegível. A nova condenação versa sobre uma ação civil pública em que ele foi condenado por improbidade administrativa, devendo ressarcir os cofres públicos, o erário, além de multa civil. Na prática, Camarinha poderá ainda estar inapto para disputar uma cadeira como deputado no ano que vem. Ele pretende disputar, pelas informações do grupo político dele, como deputado estadual, não mais como federal, mas ficaria inelegível por conta dessa condenação. O que se ouve nos corredores da política local é que Camarinha estaria pretenso a se candidatar, mas agora tem esse imbróglio pela frente. Essa condenação, mesmo cabendo recursos ao STJ e ao STF, o Supremo Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal em Brasília, Camarinha estaria inelegível por ter contra si decisão condenatória de improbidade administrativa em um colegiado, no caso, o Tribunal de Justiça. A lei da ficha limpa diz que quem é condenado em um colegiado acaba ficando inelegível. A Lei 135 de 2012, a lei da ficha limpa, que pune os políticos com ficha suja. Mudando o assunto, apresentado como objeto de deliberação, os vereadores aprovaram o recebimento de projeto de lei na Câmara Municipal nesta semana, prevendo divulgação dos nomes, dos cargos e as repartições públicas em que trabalham todos os funcionários da Prefeitura e autarquias. Matéria é de autoria do vereador Mário Coraini Júnior, do PTB, e seguirá agora para a avaliação das comissões permanentes da Câmara antes de ser colocada em votação no plenário da Casa. Ao justificar o projeto na tribuna da Câmara, Coraini disse que pretende combater as informações da existência de funcionários fantasmas, aqueles que só têm o nome lá, mas não trabalham, mas recebem dentro da administração municipal. Veja a manifestação do vereador Coraini. Só matéria de interesse da coletividade, só matéria de saber, fulano de tal é funcionário da prefeitura, ele ocupa tal cargo, ele exerce esse cargo em tal repartição e ele foi admitido por concurso público ou por cargo em comissão em tal data. Não tem nada que possa ser arguído contra isto, porque aqui, principalmente, está o interesse público, está o interesse da coletividade, está o interesse da população de Marília saber. Eu peço para, dessa vez, mais uma vez, que esse projeto seja apreciado e seja aprovado para que tenha transparência dos atos da administração pública. Assim, nós teremos um remédio para essas constantes acusações que nós todo dia recebemos. Eu tenho, de ontem, acusação de que tem funcionário público no 4º andar da prefeitura que é fantasma. Tenho a denunciação disso e diz aquilo. Está cheio de denúncia de funcionário público fantasma. Lá na Secretaria de Saúde, a semana passada, também recebi. Então, diariamente, os vereadores recebem denúncias, acusações de funcionários públicos fantasma, para a dignidade do serviço público em Marília, para a dignidade dos servidores públicos que não possam ser ofendidos com isso, é preciso moralizar nesse sentido de o povo ter conhecimento, ter a transparência dos dados da prefeitura. Hora H. Eu acho que nada mais justo, um projeto de lei nesse sentido, nada mais justo para a gente saber quem de fato é funcionário, onde é que trabalha, que função exerce, que isso favorece, permite a fiscalização.
Geralmente você ouve dizer, fulano ganhou um emprego lá, recebe, mas não trabalha, é funcionário fantasma. Até para acabar com esse tipo de comentário, eu acho que seria de bom tom aprovar esse projeto, tornar isso aí lei, a prefeitura ficar obrigada a fazer essa publicação no seu site, no seu portal, na internet. Porque desta maneira todos podem acompanhar, todos podem fiscalizar. É uma contribuição a mais para a transparência total que precisa ter no serviço público. Nós vamos a mais um intervalo, voltamos daqui a pouquinho para o bloco final de notícias do Hora H. Você sempre sintonizado aqui no canal 15 da TV Comunitária, líder em audiência e em informação de qualidade. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança. Ano novo, vida nova. Sua casa merece produtos da Enlace Enxovais. Cama, mesa e banho com requinte e glamour. Aromatizantes, chinelos de quarto, pijamas, kits toalhas e toda a linha de toalhas gigantes Budemeyer. Além de travesseiros, roupas de cama e banho Altenburg, no alvo da moda, que revertem parte das vendas para o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. O que você procura? Do jeito que você quer, com as melhores condições de pagamento. Enlace Enxovais, loja 16 da Galeria Atenas, pertinho do estacionamento. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacri. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. De volta com o Hora H para mais um bloco de notícias, sempre lembrando que você pode se comunicar conosco de diversas maneiras, enquanto o nosso programa é apresentado ao vivo de segunda a sexta-feira, de 1 às 2 horas da tarde, aqui pelo Canal 15, você pode ligar aqui mesmo na emissora, o telefone é 3454-5959, 3454-5959. Mas há outras maneiras, outros caminhos para manter contato conosco, pelo e-mail ailton.medeiros@hotmail.com, ailton.medeiros@hotmail.com e também pelo Facebook, nossa página no Facebook, bombando, milhares de pessoas acessando, facebook.com/horahtv. Aliás, se você acessar, você tem ali, não apenas no horário que nós estamos no ar, mas ao longo do dia,
muitas informações que são divulgadas através deste nosso portal na internet, facebook.com/HoraHTV. Uma notícia aqui que pode interessar bastante a quem está nos acompanhando, até porque o cabeamento da NET, que leva o sinal da TV comunitária do canal 15, já está em praticamente toda a cidade. Então, mesmo nos bairros mais longínquos, nos limites da cidade, você já tem este sinal da NET e podendo assistir o canal 15 TV comunitária, podendo acompanhar o nosso Hora H, não é? O presidente da Indurb, Kleber Pinha Alonso, olha como é que isso pode interessar a você, confirmou, será no dia 7 de julho, 10 horas da manhã, lá no estádio Abreuzão, o Bento de Abreu Sampaio Vidal, o sorteio de 354 casas populares. Quer dizer, a Indurb volta às suas origens, volta a essa questão das casas. São moradias do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, parceria com os municípios, visando combater o déficit habitacional que hoje atinge 12 mil famílias aqui na cidade, a estimativa feita pela prefeitura. O núcleo habitacional Marina Moretti está localizado de frente ao recinto de exposições da Examar. Quem vai à Examar ou vai aos postos de combustíveis ali no alto da serra, antes de descer lá para o country, e no retorno olhar à direita, vai ver bem no limite da cidade, lado direito, dando continuação ali ao Santa Antonieta, Parque das Nações, vai ver ali um grande conjunto habitacional. São essas casas aí, 354 casas populares do núcleo Marina Moretti. Fica bem na frente do recinto de exposições da Examar, do lado de lá da pista, não é? No total, 11.061 famílias estarão disputando essas moradias, porque existe esse cadastro e esse pessoal vai disputar essas moradias, haverá o sorteio das casas. Além dessas 354 casas sorteadas, haverá o sorteio de mais 345 suplentes, já que as famílias sorteadas terão de atender exigências sociais do programa Minha Casa Minha Vida, como, por exemplo, não podem ter outra moradia registrada em seu nome e também renda familiar de até R$ 1.600 por mês. Quem ultrapassar isso na renda familiar pode ser desclassificado. Outras 140 casas serão destinadas ao programa de desfavelamento, 33 serão para famílias do Linhão, lá do Santa Antonieta, aquela situação que ainda não se resolveu, 58 casas para moradores da favela do Jânio Quadros e 49 casas para os moradores da Altaneira, Vila Altaneira. O presidente da Indurb, Kleber Pinha Alonso, diz que a entrega dessas casas irá acontecer até novembro deste ano. Ele lamentou a ação tímida de governos municipais anteriores na área habitacional. Disse que a Indurb foi criada, antes de mais nada, para essa finalidade, mas que acabou perdendo esta função, teve um desvio de função ao longo dos anos. E isso acabou agravando o déficit habitacional, afetando diretamente, principalmente, a população carente da cidade. Essa é a informação distribuída pela assessoria de imprensa da Prefeitura que nós acabamos de passar para os senhores. Nós estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso Hora H. Quero agradecer muito a sua companhia, a sua audiência. Lembrando que o Jornal da Manhã é nosso grande parceiro, diariamente divulgando em suas páginas o nosso programa. Você pode ligar para assinar o Jornal da Manhã, receber a melhor informação aí na sua casa, o veículo de comunicação extremamente competente. 3311 5400 é o telefone do Jornal da Manhã. Muito bem. Como é que é o negócio aqui? Recebi um telespectador. Deixa uma pergunta para a Polícia Federal e da Receita Federal. E as investigações? Sobre? Marcel Sertain, aquela escritura de declaração que nós divulgamos aqui de um sócio proprietário do grupo CMN, dizendo naquela certidão que seria apenas um laranja dos verdadeiros donos, o Vinícius e o pai dele, Abelardo Camarinha. Então tem telespectador ligando, perguntando, ninguém vai investigar? A polícia, a Receita Federal? E eu diria, calma gente, devagar com andor que o santo é de barro. Pelo que a gente está ouvindo falar por aí, Ave Maria, vai sobrar chumbo grosso para muita gente. Tchau, até amanhã.